Bem-vindos. Meu nome é Wellington Amadeu, sou juiz titular da Vara do Trabalho de Santa Cruz do Rio Pardo. Começamos o ano de 2021 e no final do ano passado tínhamos a expectativa de que poderíamos retornar a realizar as audiências de forma presencial nesse próximo ano que se inicia. Entretanto, devido ao avanço da pandemia da Covid-19, não tem sido possível retomar as atividades presenciais e, por consequência, não será possível realizarmos inicialmente as audiências de forma presencial. Diante desse quadro, estamos mantendo a realização das audiências de forma eletrônica, por videoconferência, e contamos com a colaboração de todos vocês e a compreensão dos senhores advogados, das partes, para que, diante de um empenho coletivo, a gente possa tramitar os processos e fazer com que o judiciário não pare por mais tempo do que já tem sido prejudicado. Em que pese as audiências por videoconferência não serem o método ideal, especialmente para a produção de provas no processo do trabalho, onde costumamos ouvir testemunhas, depoimentos pessoais das partes, é inequívoco que as audiências por videoconferência trouxeram grandes inovações. Ao contrário do que muita gente pensa, existe previsão legal, sim, para a realização desse ato, está lá no CPC, inclusive para a realização de audiência de instrução. Os regulamentos do CNJ que vieram com a pandemia também trouxeram a possibilidade da realização deste ato, exceto em algumas circunstâncias justificáveis, né? Bom, como a gente vai ter que fazer dessa forma, vamos ter que realizar as audiências por videoconferência, algumas dicas são importantes para que o ato seja realizado da melhor maneira possível. Então, os advogados receberão intimação, normalmente, sobre a realização da audiência, e nessa intimação vai constar o link para acesso à sala de audiência virtual, ou de videoconferência, como preferir. Esse link pode ser acessado mediante um simples clique pelo computador, né? Ou, se não for possível, se eventualmente não estiver disponível o acesso automático direto pelo link, basta copiar o endereço do link e colar na área de transferência do navegador de internet no computador. No caso de uso de celular, funciona da mesma forma, basta digitar ali no ambiente do aplicativo Google Meet, para quem está realizando audiências junto à Justiça do Trabalho da 15ª Região. Copia-se então o endereço da sala de audiências no aplicativo Google Meet e já é dado acesso a esta sala de audiência. Pode acontecer de a audiência estar atrasada, né? É de conhecimento público e notório que comumente as audiências têm algum atraso. E no caso de atraso, possivelmente pode ser que o advogado ou a parte tenha que aguardar um pouquinho para ingressar na sala de audiência. A gente tem tentado colocar avisos em relação a situações que estão com atraso, mas muitas vezes esses avisos não surtem o efeito necessário e o advogado não consegue ingressar na sala de audiência, o advogado ou a parte. Nesse caso, a dica que a gente tem e a solicitação que a gente tem é de que o advogado, a parte, permaneça tentando o ingresso na sala e assim que for autorizado pelo servidor ou pelo magistrado, o ingresso será feito. Outra coisa importante, isso antes até da realização da audiência, é bom que o advogado peticione no processo informando número de telefone ou e-mail onde possa ser contactado de forma imediata, até um número de aplicativo do WhatsApp, para que possa haver um contato entre a Justiça do Trabalho, né, o servidor responsável pela realização da audiência, e o advogado, no caso de uma dificuldade de acesso. Vejamos a seguinte circunstância: entramos na sala de audiência, o juiz, o secretário de audiência e uma das partes, e a outra parte está ausente. A única forma que a gente tem de contato com essa parte que está ausente para saber se está com alguma dificuldade técnica
algum problema para ingressar na sala, é o telefone, ou por WhatsApp, ou por e-mail. Então, é necessário que seja disponibilizado essa informação para que, em caso de algum problema, a gente possa ter contato diretamente com a parte. E fiquem tranquilos, em todos os casos que a parte não estiver presente na audiência, seja ela ou o advogado, serão contactados pela vara do trabalho, caso, obviamente, deixem algum meio de obtenção desse contato. Bom, conseguido o contato, conseguido o ingresso na sala de audiência, algumas outras dicas são importantes para que o ato transcorra da melhor forma possível. Aconselha-se a utilização de fones de ouvido, porque ele evita aquele sintoma de microfonia. Muitas vezes o som sai pelo alto-falante do telefone ou do computador e já dá um retorno no microfone do mesmo aparelho. Então gera uma microfonia, o que é indesejável e atrapalha a realização do ato. Então aqueles que puderem fazer uso de um fone de ouvido, desses comuns, como os que acompanham telefones celulares, ou para quem tiver possibilidade, algum equipamento um pouco mais apropriado, sem dúvida alguma será um meio que vai otimizar a realização do ato. Além disso, pelo menos no juízo da Vara de Santa Cruz do Rio Pardo, não existe óbice para que as testemunhas ou as partes se dirijam até o escritório do advogado que represente uma das partes do processo e lá prestem o depoimento ou sejam ouvidas na audiência por videoconferência. Muitas vezes a testemunha ou a parte não tem acesso à internet e não tem como acessar de um ambiente privado a sala de audiências virtual. Então, para que não se perca a realização dessa audiência, permite-se que essa testemunha ou essa parte se dirija até o escritório do advogado, para que lá, fazendo uso dos equipamentos do advogado, possa participar da audiência. E nesse caso, o funcionamento da audiência ocorre da forma igual à que ocorre na audiência presencial. Enquanto não chega o momento da testemunha prestar depoimento, ela deve aguardar num ambiente apartado, para não presenciar o que está acontecendo na audiência até que seja o seu momento de depor. Não é permitido que haja nenhum tipo de interferência nos depoimentos, não é porque a testemunha ou a parte está no escritório do advogado que ela pode receber algum tipo de instrução sobre aquilo que deve depor. Da mesma forma, seria adequado, caso seja possível, que a pessoa que for prestar depoimento no escritório de um advogado o fizesse numa sala à parte daquela sala onde está o advogado. Claro, isso se for possível. Se não for possível, eu não vejo óbice para que esse depoimento seja feito na mesma sala e, de repente, com o uso do mesmo equipamento que é utilizado pelo advogado. Então, tenta se enquadrar na tela todos aqueles que estão presentes ali naquela sala, para que a gente possa ter certeza de que ninguém está interferindo no depoimento um do outro. Esses cuidados são extremamente necessários para que haja uma lisura no ato, para que não cause nenhum tipo de possível nulidade posterior, né? A realização das audiências por videoconferência são um instrumento para que o processo não fique parado. Então não seria coerente que a gente produzisse esse ato de uma maneira que pudesse gerar uma nulidade. Não teria sentido fazer o ato para daqui a algum tempo termos que refazê-lo por conta de algum problema que aconteceu nessa audiência. Então, obviamente, todos os atos realizados na audiência por videoconferência serão feitos com o máximo de cuidado e de cautela, para que ninguém seja prejudicado. Nós somos sabedores das dificuldades que podem acontecer de acesso à internet. Mesmo quem tem acesso contratado com empresas pode sofrer algum problema de alguma queda de sinal e justamente naquele momento da realização da audiência. Então aí eu volto a repetir a importância sobre a indicação de um meio de contato, um número de telefone que seja,
para que, na ausência da pessoa na audiência, ela possa ser contactada pela vara do trabalho para saber o que está acontecendo. Então, não tenham dúvidas de que, no caso de o advogado ou a parte não ter acesso à internet, por qualquer motivo que seja, ela vai poder esclarecer esse fato à autoridade e não tenho dúvidas de que, nesses casos, haverá uma remarcação da audiência para uma data futura, para um momento posterior, onde a parte possa participar da audiência sem nenhum outro problema. Outra coisa importante que deve ser dita é que as audiências por videoconferência têm uma garantia da gravação integral do ato. Tudo aquilo que acontece na audiência é gravado. Então, ao contrário do que acontece na audiência presencial, todos os movimentos que acontecem na audiência por videoconferência são registrados em vídeo e áudio. Os detalhes de áudio são muito precisos e captam sons que podem estar acontecendo ao redor, o que elimina eventualmente a possibilidade de alguma intromissão nos depoimentos. Seria muito tranquilo perceber se alguém estiver tentando soprar alguma resposta para aquele que está prestando o depoimento, que garante também a prática desse ato. Bom, senhores, o que eu quero dizer e pedir aqui, em nome da Justiça do Trabalho de Santa Cruz do Rio Pardo, é que haja um empenho de todos para que a gente possa vencer essa etapa difícil, que a gente possa manter o isolamento dentro daquilo que for possível, tomar os cuidados necessários para que a gente não prolifere esse vírus e que mesmo assim a gente tente tocar o nosso trabalho para frente. É importante para o judiciário, é importante para os jurisdicionados e é importante para os advogados que os processos não fiquem parados. No ano de 2020, já pudemos contar com o empenho massivo da advocacia da região na realização dessas audiências por videoconferência e eu tenho certeza que nesse ano de 2021 não será diferente. Essa é uma nova ferramenta que veio para ficar. Mesmo depois que a gente vencer esse problema da pandemia, muitas audiências ainda serão realizadas dessa forma, dada o avanço tecnológico que isso nos trouxe. A facilidade de acesso, a facilidade de evitar deslocamentos. Então, é uma ferramenta que a gente tem que aprender a usá-la de forma correta e entender que é algo que veio para a nossa produção profissional. Assim como foi quando da instalação do PJE, existem resistências, mas tenho certeza que com a participação coletiva, com o empenho de todos e a contribuição de um com o outro, né, tanto dos jurisdicionados para com o judiciário, com os advogados, todos nós trabalhando em conjunto, venceremos e saberemos utilizar isso da melhor forma possível. Agradeço a todos e desejo a vocês uma ótima audiência. Muito obrigado.